E aí, companheirada, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a Mônica De Bolle, né? Me pediram para comentar a respeito de um vídeo dela em que ela fala que a gente pode imprimir dinheiro, que não vai ter inflação, que se o dólar subir também não vai ter inflação, porque não tem demanda, etc. E assim, o título desse vídeo é um pouquinho chamativo, né? Por que que ela está errada e tal, mas eu não tenho nada contra o trabalho dela, não. Eu só vou me ater às coisas que ela falou naquele vídeo para mostrar que o meu entendimento é outro. Mas assim, não é nenhuma crítica a ela, não. É só para realmente a gente tentar colocar algumas coisas que ela falou ali, que ela dá pouca importância, que eu acho que tem muita importância, né? Estou aqui quando eu gosto de falar dessas coisas de esquerda, né? Essas coisas de imprimir dinheiro, de abrir o cofre e tal. Eu uso minha parafernália de esquerda aqui, né? Das União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para falar disso que fica adequado. Então me acompanha. No vídeo que está aí nos comentários, ela fala a partir do minuto 30 mais ou menos que a gente poderia de uma certa maneira abrir o cofre com o Banco Central para poder imprimir dinheiro, né, para poder dar liquidez para o Tesouro. Então esse é o primeiro ponto que está aqui na minha colinha. Me parece, ela diz em um determinado momento o seguinte: ela fala em emitir moeda para cobrir as necessidades do Tesouro. E no meu entendimento, ela diz inclusive que isso não pode ser feito, mas que pode ser que em breve possa. Né? Ela talvez esteja falando, não sei exatamente do que ela está falando, mas eu acho que ela está falando de permitir que o Banco Central compre títulos públicos no mercado primário. Isso significa que o Tesouro emite e não precisa ir a leilão. Se não tiver comprador, o Banco Central compra tudo. 200 bilhões, 500 bilhões, etc. Tá? Imagino que seja isso que ela está falando, porque ela disse que não pode, realmente não pode. Isso é proibido pela Constituição Federal. Na hora que a gente fizer isso, é aquele kick the buckets, né? Chutar o balde mesmo, né? Que é uma mudança de PEC, né? Para autorizar o Banco Central a fazer isso. Vamos voltar para o segundo ponto. Aí ela comenta aqui que isso seria porque as pessoas estão ávidas por moeda, ávidas por dinheiro. Eu imagino que ela esteja se referindo ao governo estar ávido por dinheiro. Porque o Banco Central, para ele distribuir dinheiro para as pessoas, ele entrega para os bancos, diminui os compulsórios, aumenta a liquidez dos bancos para que os bancos possam emprestar para as pessoas. Não estão emprestando porque estão com medo de calote. Mas para o Banco Central emprestar para as pessoas mesmo, dar liquidez direto para as pessoas, ele deveria pegar dívida com as pessoas, né? Entregar dinheiro e tomar dívida. Então isso já está sendo liberado no Brasil para empresas com rating AAA. Imagino que empresas muito pequenas não consigam isso, mas o Banco Central já tem condição. Acho que teve uma medida provisória que passou esses dias, acho que é isso, que tem condição do cara, para quem tem um rating alto, o Banco Central emprestar direto. Então o cara emite uma nota promissória. O Banco Central americano já está fazendo isso, inclusive para empresas bem quebradas, né? Isso é um perigo enorme, a gente falou isso em outro vídeo. Então eu imagino que ela esteja falando disso. Talvez o que ela está querendo dizer é o seguinte, que as pessoas que querem o dinheiro são aquela galera que está recebendo Corona Voucher, sabe, que o governo vai dar dinheiro, são os aposentados, são o extra de dinheiro que o governo vai dar, o dinheiro que o governo vai colocar na economia. Imagino que seja isso. Mas se são as pessoas querendo dinheiro, o governo não precisaria entrar, só mudar a lei ou criar uma medida provisória para que o Banco Central possa emprestar direto para as empresas. Se ela está falando de imprimir dinheiro, ela está falando do Banco Central, no meu entendimento, tá? Ela está falando do Banco Central aumentar a base monetária e entregar esse dinheiro para o Tesouro gastar. O Tesouro emite título e entrega para o Tesouro gastar, tá bom? Vamos para o terceiro ponto aqui. Esse ponto é o que eu acho que mais, um dos pontos que mais falha na análise dela, que assim, é uma análise de futuro, tá? Eu posso estar errado também. Nós não estamos falando de uma coisa clássica, categórica em economia, que ela está certa ou eu estou errado, ou vice-versa. A análise dela é uma análise de futuro, ela está falando que não vai ter inflação. No meu entendimento, o problema da análise dela e da análise de todas as pessoas que estão falando isso, que a gente pode imprimir dinheiro à vontade, que não tem inflação, porque não tem demanda, porque não circula dinheiro, é que esquece que inflação não é só demanda, né? Não é só choque de demanda, é choque de oferta também. Então, se você tiver uma queda absurda na oferta, você vai ter uma elevação de preço. Vou dar um exemplo muito claro agora, que é o petróleo. O petróleo desabou por um excesso colossal de oferta. Quebrou. Tem gente que quebra, tem gente que não vai voltar. Então, se você ajustar com quebradeiras, né, os produtores,
Cara, se o cara quebra, ele arruma um pepino nos bancos, né? Um pedido de recuperação judicial, um pedido de falência, que ele não se recupera, ele não vai voltar a montar um negócio do zero, tomar financiamento. O cara quebra, ele morre. Tá? E lá nos Estados Unidos, a gente está vendo um risco enorme de quebradeira do setor de petróleo. O Trump está querendo, inclusive, dar dinheiro. Então, se você chega e fala, olha, o mundo produzia 12 milhões de barris dia, 12 não, perdão, 85 milhões de barris dia, e hoje só consegue produzir 60. Na hora que a demanda voltar um pouco, não precisa voltar muito, não. Na hora que a demanda voltar um pouquinho, você não vai ter oferta suficiente. Aí você vai ter o dólar, imagina, o dólar a R$ 8, que ela está dizendo que não tem problema subir, R$ 7, e o petróleo a $90, $80, $60. Quer dizer, aí a gente vai ter o preço do diesel a 7 pratas, aqui 8 pratas. Isso, no meu entendimento, isso aí gera inflação em níveis colossais. Então, por favor, não é só demanda. Tá todo mundo pobre, para de comprar. Para de comprar, a empresa que está se financiando para produzir, para de receber dinheiro, para de pagar o banco, quebra. Então você tira produtores. Então, gente, não é uma equação do tipo só esse lado. Não, tem dois lados. Tá? E dependendo do nível de quebradeira, está se falando em 40%, 50%, 60% de empresas que não voltarão depois da crise. Cara, a falta de oferta pode ser monumental. Eu já antecipei vários pontos que eu tenho para tratar aqui, mas esse ponto, por favor, não olhem para a inflação, não olhem só para o lado da demanda. Se houver quebradeira de produtores, e quebradeira significa que eles não têm dinheiro para pagar banco, se houver quebradeira de produtores, a gente vai ter problema com a oferta. E se tiver problema com a oferta, nem precisa ter muito problema não. Não é? Se imagina você, produtor rural, você vai olhar para, vou vender aqui dentro do Brasil por R$ 30 o quilo da minha carne, ou vou aproveitar o dólar de 7 prata e o preço da carne quente lá no exterior. Vai vender para fora, a gente passou por isso em 2002. Hoje a gente compra por R$ 6 um litro de suco de laranja. Em 2002 a gente pagava R$ 8. Eu lembro claramente disso. Né? Quando a coisa bomba lá fora, o produtor brasileiro exporta e aqui dentro o preço aumenta. Então, por favor, não é só demanda. Tem oferta também. Vamos passar para outro ponto. Na verdade, esse ponto aqui é mais um desdobramento do anterior, que eu já passei por vários. Aqui já estou no terceiro, mas na verdade eu estou olhando ele, estou no 10º do que eu coloquei para comentar. Qual é o problema de você deixar o dólar subir, imprimir o dinheiro, e aí o produtor brasileiro começar a falar, pô, vale muito mais a pena eu exportar, né, porque tem uma falta de oferta no mundo, tem uma falta de oferta no Brasil, do que vender aqui. Cara, você vai fazer o quê? Você vai ter que criar bloqueio para a Petrobras. Ou ela vai ter que vender com preço tabelado. Você não vai deixar, se o diesel for a 7 prata, 8 pratas o preço do litro, cara, eu nem sei para onde o Brasil vai, amigo. Lembra o que aconteceu com o Temer, né, com greve de caminhoneiro. Então, não é uma brincadeira fácil de fazer. Dólar a 8 pratas, 7 pratas e petróleo a $80. É desastroso. Né? E bota carne, e bota soja, entendeu? E bota suco de laranja, e bota produção rural brasileira. O cara vai exportar, porque o mundo está comprando caro e o dólar está muito caro para a gente e o real está muito barato para eles. Tá? Então, assim, a gente vai ter que começar a colocar um monte de barreiras para as empresas não exportarem. Cara, a gente vai voltar muito rápido, numa velocidade absurdamente rápida para a década de 80. Não é trivial. Desculpa, mas não é trivial. Vamos passar para o próximo ponto. Esse aqui é o quantitative easing. Ela está sugerindo que os países no estrangeiro estão fazendo quantitative easing há 10, 12 anos e agora estão incrementando e sugerindo que nós poderíamos fazer a mesma coisa. Cara, o quantitative easing, eu realmente não entendi exatamente o que ela quer dizer com trazer o quantitative easing para cá. O quantitative easing, na minha lembrança e do que eu li, é uma liquidez que o Banco Central dá pro sistema financeiro. E agora está dando, inclusive, para empresas não financeiras. E ele faz isso comprando títulos podres, ruins, né? Entregando dinheiro ou títulos americanos. Acho que são títulos americanos, a maior parte trocando títulos ruins por títulos bons. E com isso ele faz com que o sistema financeiro não quebre, como ia quebrar em 2008, 2009, e como o sistema financeiro não quebra, ele pode continuar emprestando, continua saudável, etc. Assim, ela está sugerindo, isso está acontecendo no mundo e agora tende a continuar acontecendo.
Mas assim, quem acompanha as minhas publicações no meu blog já há muito tempo, e a minha visão não é uma visão muito difícil de entender, o quantitative easing é só um enorme medo do accountability. Ou seja, as pessoas fizeram muita bobagem no passado e não queriam empobrecer. Então, o que pegaram os orçamentos públicos é isso, tá, gente? Não é nada diferente disso. É gente forte, gente com lobby, gente com relacionamento, que aproveitou os orçamentos públicos e o poder de emissão de moeda do Banco Central e simplesmente falou: salva a gente, salva o mundo. Era para salvar localmente uma ou outra que agora era too big, na época era too big to fail, né? Esse era o objetivo, too big to fail. Aí os caras simplesmente começaram a salvar todo mundo e hoje a gente está na seguinte situação: too many to fail. É gente demais para deixar quebrar. Tá? Então, assim, isso aí não funcionou nada. Isso é uma coisa impressionante que a gente esteja recomendando que isso continue e que a gente esteja recomendando que isso venha para países. Eu acho que o Paul Krugman falou hoje que os países de terceiro mundo, a América Latina, não podem fazer quantitative easing. Não podem brincar de juro negativo. E ele tem razão, e eu vou chegar lá, que é o que a proposta da Mônica, no meu entendimento, não faz sentido. Posso estar errado, tá certo? Tenho muito respeito pelo trabalho dela, mas eu entendo que ela não deveria falar com tanta segurança dessas coisas, porque é muito arriscado. Né? Então, o quantitative easing, gente, pelo amor de Deus, o quantitative easing evitou que o mercado quebrasse, deixou o valor do salário praticamente estagnado e encheu as pessoas ricas de dinheiro. Porque quando você compra podridão por dinheiro bom, você vai estocando dinheiro bom no mercado. Não é? Então tem liquidez, 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 liquidez. Quem é que se dá bem com liquidez? Quem é superavitário, quem tem equity, quem tem ativo. Então você está vendo, com todo respeito, você está vendo Warren Buffett ficando cada vez mais rico, o cara da Amazon ficando cada vez mais rico, porque as ações estão absurdamente altas. Pra você ter uma ideia, hoje caiu um pouco, né, mas chegou a quase 3 mil pontos de novo o índice americano, depois de ter caído a 2.300, alguma coisa, e o mundo está acabando lá nos Estados Unidos. A perspectiva de queda é de 35% do PIB e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque quando você enche o mercado de um dinheiro que não deveria existir, está remunerando imbecilidades, está remunerando incompetência. Você está dando liquidez para a incompetência. O objetivo dos países ricos era fazer isso e gerar inflação. Já expliquei no meu blog por que não gera inflação. Não gera inflação porque na hora que você tem uma ideia, 5 pessoas têm uma ideia idêntica e todo mundo consegue 2 bilhões de dólares. Se você consegue financiar todos os projetos, o que acontece é que os projetos um pouquinho piores vão perder dinheiro para poder concorrer com os projetos bons que poderiam dar dinheiro e todos perdem dinheiro. É o caso do Uber, por exemplo, que na mesma hora que ele surgiu um monte de gente competindo com ele, rápido. Não é? Então, hoje você consegue funding, né? Consegue financiar tudo, qualquer coisa. Eu preciso de 3 bilhões para um projeto que não vai dar dinheiro nenhum. Toma! Preciso de 10 bilhões, então estamos queimando caixa. Na verdade, isso é o próprio organismo financeiro, que é muito mais inteligente do que meia dúzia de pessoas ou meia dúzia de burocratas, dizendo: olha, vocês não são ricos assim. Então essa brincadeira que vocês estão fazendo, em algum momento a gente vai destruir. Pode ser que o coronavírus seja o gatilho para uma enorme destruição de valor nos equities, né? No capital dos fundos de pensão, no capital das pessoas mais ricas, etc. Então, por favor, gente, Mônica De Bolle, não pede isso para o Brasil, porque isso deu errado. Tá todo mundo, as pessoas estão numa armadilha que elas não conseguem sair. Daqui a pouco vai acontecer o seguinte: a gente vai ter juros de 10% negativo, de 5% negativo. Isso é com risco, filha. Se você obriga o cara a pegar o depósito a prazo dele, obriga, e colocar num título pagando no mínimo menos 5%, é confisco. É um imposto disfarçado. A gente já tem menos 0,2%, menos 0,5%, acho que até mais, tem menos 1%. Isso já é imposto disfarçado. Então, assim, não é uma coisa que deu errado, esquece isso. Né? Mas agora a gente vai falar de um outro problema. Com relação a implantar isso no Brasil e em países emergentes. Né? Juros zero, emissão de dinheiro, comprando título
de empresa, comprando título de pessoa. Não é exatamente isso que ela falou, quer dizer, a impressão que eu tive é que ela está pensando no quantitative easing, mas ela está falando no governo imprimir, o Banco Central aumentar a base monetária para comprar título público no mercado primário. Ficou um pouco confuso para mim o que ela estava falando. Mas ela falou muito do quantitative easing como exemplo. Então, a minha questão é a seguinte: quantitative easing era para começar, era para ser local e acabou se transformando num negócio eterno. Ninguém consegue parar esse quantitative easing. Né? Então isso me assim, aí a gente está propondo fazer isso no Brasil. Cara, o Brasil, ele é um alcoólatra daquele que cambaleava, que estava com cirrose em 1993, 94 e que entrou no AA e não toma um golinho há 20 e poucos anos, 26 anos. Tá? Esse é o Brasil. Você está pedindo para ele tomar na realidade, você não está nem pedindo para ele tomar uma dosezinha, né? Você está pedindo para ele tomar umas 20 garrafas de uísque, né? Porque eu estou falando de 600 bilhões de reais, quer dizer, não é uma impressãozinha de dinheiro, né? É uma mudança de lei, mudança de regra, mudança de lei de responsabilidade fiscal, é mudança na Constituição para que a gente consiga liberar isso. Assim, preste atenção no que eu vou dizer. A minha visão, tá? Não sei se eu estou certo, não. Ela é uma moça muito experiente, tem um excelente currículo, né? Muita vivência nisso, apesar de ser, na minha opinião, eu sou mais da área de finanças mesmo, da área de mercado, é o que eu gosto mais, o que eu acredito entender. Ela é numa área mais econômica, né? Mas no meu entendimento, o que a grande falha de tudo que ela está falando é que quando você usa o quantitative easing num país como os Estados Unidos ou numa região como a Europa, você está fazendo isso numa emissão de moeda forte. Né? E isso significa que, assim, para dar muito errado, a gente tem que contar que os pares de relacionamento dessa moeda forte parem de interpretar essa moeda como forte, porque você está emitindo de forma absurdamente alta. Isso não vai acontecer tão cedo com os Estados Unidos. Nem que eles emitam agora 4, 5 trilhões de dólares. Não vai acontecer. Até porque quem tem quer preservar o valor. Não deve acontecer com a Europa. Não deve. Assim, preste atenção, as pessoas que transacionam com essa moeda e que é o mundo inteiro tem que começar a achar que ela não vale nada. Então isso é o cara jogar contra ele mesmo, né? É o chinês, por exemplo, achar que esses 3 trilhões de dólares que eles têm não valem nada. Então, assim, do ponto de vista de fidúcia, de confiança, assim, quando você faz um quantitative easing num país que emite moeda forte, o que você está fazendo é gerando, você não gera benefício quase nenhum para o assalariado, que ganha pouco e continua ganhando pouco, o crescimento do salário foi mínimo, mas você gera um volume enorme de dinheiro que vale. E esse volume enorme de dinheiro que vale acaba caindo nos bolsos das pessoas mais ricas. E essas pessoas mais ricas fazem investimentos péssimos, porque não tem como você inventar negócios maravilhosos para trilhões de dólares, todo dia. Todo dia é exagero, mas todo mês, bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares. Não tem como, não existe isso. A gente não precisa desse nível de produção. Tá? Agora pensa no Brasil, gente. Pensa no Brasil. Você acha que a gente vai emitir uma coisa que todo mundo vai achar que vale? Você acha que a gente vai emitir dinheiro e o dólar e o real vai cair? O que vai acontecer? O real vai para 8, vai para 9, vai para 10 reais. A gente não pode pensar em princípios quando nos interessa e pensar no caso prático, no caso o prático direto, quando não nos interessa. Sabe? Princípio serve para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Mas você não pode deixar de analisar o caso prático. Se um país como o Brasil quiser fazer o mesmo que os países fortes, de moeda forte, e emitir moeda aos borbotões, o que vai acontecer é que a moeda vai desvalorizar. Por que eu sei disso? Porque essa é a nossa história. Eu não estou inventando, não estou fazendo... Nem é um discurso de futurologia, porque isso é meio como que olhar para o passado. Tá? E o que mais me chateia, eu vou até... Já está passando um pouquinho do tempo aqui, eu não vou nem ver o resto dos outros pontos, que são meio repetitivos. Né? O que me chateou e me fez fazer esse vídeo aqui, eu normalmente não faço vídeo respondendo nada, e também eu não tenho nem um décimo da penetração e de conhecimento que os vídeos dela têm, de visibilidade, etc. Mas as pessoas que me seguem pediram para eu comentar, eu estou comentando. A gente não pode dar essa certeza. Assim, não é legal você afirmar que não vai ter inflação. Não é legal você afirmar que o bêbado pode tomar um golinho de cachaça e não vai voltar a ser bêbado. Eu não posso, acho que em um determinado momento do vídeo ela fala o seguinte: tem que esquecer o passado. Eu não posso esquecer o passado. Essa é a natureza da gente. Talvez no passado a gente tivesse esse problema
justamente porque nós nunca tivemos uma moeda forte. E o fato de a gente não ter uma moeda forte faz toda a diferença na hora de emitir trilhões. Assim, os americanos não conseguiram criar inflação por um motivo que eu já falei, porque eles enchem as empresas de funding barato, cai o custo delas, elas conseguem cair o preço. Eles queriam gerar inflação, não conseguiram. E pior, como o dinheiro fica empossado, estocado, porque é dinheiro demais, eles investem em negócios que cobram muito barato e perdem dinheiro. Tem um monte de negócio que perde dinheiro e cobra muito barato, porque tem financiamento eterno. A Tesla, por exemplo, ela só existe até hoje porque ela tem financiamento infinito. Ela chegou a valer mais do que a Volkswagen, produzindo 40 vezes menos. Porque ela tem financiamento, ela vai ser financiada. A gente pode queimar na Tesla 50 bilhões de dólares. Porque o que as pessoas querem é que ela exista. Né? Então, voltando aqui, eu entendo que assim, eu entendo a proposta dela e tal. No meu entendimento, não vai funcionar de jeito nenhum. Tá? Não significa que a gente não possa imprimir dinheiro. Talvez a gente tenha que chegar a esse ponto. Mas vai ser assim, aquele bêbado que tomou um traguinho no enterro, sei lá, da mãe, sabe? Que é um motivo triste demais, horroroso demais. É o último caso, último caso. Foi exatamente o que falou o Paulo Guedes e é exatamente o que a gente tem que fazer. Último caso. Não é solução altruísta, não é solução ortodoxa, não é uma solução para a gente pensar agora para aliviar as questões dos cofres públicos. É o último caso, pelo histórico que nós temos e pelo fato óbvio de que a gente não imprime moeda forte.